que são as transformações geométricas homogêneas. Essa que o pessoal fica vigiando aí na sala de bate-papo, se qualquer dúvida, pergunta que surgir. Da apresentação, a gente está tentando tirar a dúvida da galera. Hoje nós estamos falando e Jefferson depois vai fazer o uso da palavra aí para explicar um pouco mais dessas transformações. O que a gente precisa entender a respeito geométrica? Básico podem desenhar. Esse conteúdo, principalmente o pessoal da computação gráfica, o pessoal que trabalha, é importante. Essas transformações geométricas elas são representadas por equações. A gente poder, ao mesmo jeito, posições de espaço. E a gente vai trabalhar 3 aplicações fundamentais. Vou falar dos aspectos demais. A primeira vez, muita translação. A gente tem seja ela esse deslocamento a equação inicial dela, base P' P mais P e P essa matriz dx dy. Mais à frente nós vamos explicar um pouco mais a respeito disso. Nós temos uma segunda operação que é a escala, né? Operação de escalar. O que faz essa operação escalar? Ela permite que a gente estique, comprima, do objeto toda comprimir esse x e esse y forem de valores diferentes, então a gente vai ter uma deformação aí no nosso objeto. Aqui embaixo, vocês podem observar, a gente tem dois objetos bem simples, né? Objetos bem quadradinhos, né? E a gente colocou 2 fatores de para nós ver deformação, e aqui do lado, então, a gente tem notem que até mesmo a posição inicial do objeto, né, o P1, ele tem um deslocamento, tendo em vista o seu fator de escala. Então, a gente já vê aqui na tela a importância também dentro das coordenadas de quando a gente faz uma transformação como escala, a translação é muito importante para trazer de volta o objeto para o ponto inicial dele. E por fim, nós temos a terceira importante que a gente vai citar hoje, que é a rotação. A rotação nada mais é do que a gente poder rotacionar esse nosso objeto, seja ele reta, ou quadrado, em N graus em relação à origem. A imagem também, depois a aplicação de uma rotação de N graus. E na nossa equação, então, a gente tem que, né, é interessante da gente que seja a rotação, ou até mesmo a escala, é feito ponto a ponto. Então, todos os pontos que a gente tem são modificados. Aqui, então, nós temos
equação novamente, né? Pelinho vai ser igual a o P original vezes o R. O R é essa matriz que vocês estão vendo aqui, né? De cosseno φ, seno φ, menos seno φ e cosseno φ. E vai colocar o objeto na nova posição. É óbvio, né? Lembra, o objeto ele vai rotacionar de acordo com a origem. Né? Nós temos aqui... O Irving, só um detalhe, não é pi, é teta. Teta é o ângulo, né? Essa variável grega aí, ela é chamada teta, que representa o ângulo de rotação. Na engenharia elétrica a gente chama esse ângulo de ângulo φ, não π. Ah, φ, ok. A elétrica usa uma nomenclatura um pouco diferente, mas tá tranquilo, o significado é o mesmo. Certo. O que é mais importante? A gente vê que, imagina a computação, a gente pegar cada ponto e fazer multiplicação por multiplicação, né? Da rotação, do esticamento ali, né? Da escala e da translação. Então a gente usa algo que é chamado de coordenadas homogêneas. Elas servem para que a gente possa fazer as várias composições, né? Sem perder precisão dela, né? E sem fazer uma carga absurda de cálculo. Essas transformações a gente chama de coordenadas homogêneas, né? Coordenadas homogêneas, e elas são representações né, espacial desses pontos, vetores, enfim, para facilitar esses tipos de objetos. Tem, nesse sentido aqui, uma ideia, né, de um ponto P, que a bibliografia sempre fala, um ponto XY, e ele vai se transformar como um ponto XYW. Né? Esse W ele assume inicialmente o valor 1, né, para objetos bidimensionais. For trabalhar com objetos tridimensionais, né, que tem coordenadas aqui, então a gente vai adicionar uma quarta coordenada nele, né, uma XYZ e o próprio W, para que a gente possa fazer essas transformações, sejam elas de âmbito bidimensional ou tridimensional. E no nosso exemplo de hoje, a gente vai falar só das bidimensionais. O que acontece? Então, elas facilitam a gente expressar através de 3 elementos. E aí nós temos, nesse primeiro espaço aqui, né, a equação de translação, onde a gente tem o novo ponto, né, transladado de acordo com essa multiplicação da matriz da transformação, da translação, pelo próprio ponto original. Depois nós temos a escala também, novamente da mesma forma, o ponto novo, né, o ponto pelinho, né, multiplicado pela matriz de escala, né, os mesmos valores que a gente havia citado no início, vezes o ponto original. E também nós temos a rotação. E a rotação também ela é feita de acordo com a equação que a gente estudou. É claro que coordenadas homogêneas também ajudam muito para esse valor variamente. Então, vamos fazer alguns exemplos práticos, tá? Com a utilização de um software que foi desenvolvido por nós para comprovar essas informações. Bom, temos aqui então um software onde a gente consegue executar as 3 operações. E então, começando pela translação, temos aqui um desenho de uma casinha e temos aqui as coordenadas x e y que serão executadas a operação de translação. Então, vou executar 1, 2 e 2 e vejo que para cada clique a casinha se move. Se eu mudar os valores, ela se move em outro sentido.
Posso também aplicar um outro valor e a casinha então se move. Eu poderia colocar qualquer valor e mover essa casa. Bom, esse é o processo de translação. Então, apenas fazendo a soma ou a subtração do valor em cada ponto. Processo de escala, né? Processo de escala, ele funciona multiplicando os pontos pelo escalar, no caso o botão 2, conforme o exemplo apresentado pelo Irving, né? A gente então tem um aumento do tamanho do objeto. Deixa eu deslocar ele um pouquinho aqui para cima. Então a gente pode ver que ele teve uma ampliação do tamanho do seu objeto. Basicamente seria esse processo de escala. Vou retornar ao tamanho original e vou executar agora a terceira etapa, que é a etapa de rotação. A etapa de rotação, a gente pode rotacionar o objeto, né, tanto para um lado quanto para o outro, apenas aplicando uma regra de graus. Um detalhe que vale lembrar é que a rotação acontece em relação à origem, fazendo então com que ele tenha essa rotação nesse sentido. Basicamente, a gente poderia botar qualquer ângulo aqui. Eu estou colocando ângulos pequenos, pois se eu colocar ângulos muito grandes, ele vai acabar saindo do meu espaço de trabalho. Então, basicamente, essa é a execução das três operações: translação, escala e rotação, através do nosso programa. Eu não sei se tem mais algum comentário para fazer, Irving. Não, apenas para o pessoal ter conhecimento, então a gente fez esse pequeno programinha em HTML, foram sequências simples de programação, um algoritmo bem simples para mostrar na prática da computação gráfica a execução dele. Puderam notar que algumas das coisas que a gente fez ali de rotação, mesmo de escala, a gente precisou trazer de volta o objeto para o espaço de trabalho. Né? E esse é um dos objetivos das coordenadas homogêneas dentro da computação gráfica. Né? A gente tem aí vários displays de diversos tamanhos e resoluções, e os objetos representados neles precisam manter a sua proporção, né? E isso é feito através dessas coordenadas homogêneas. Óbvio que nosso exemplo foi um exemplo bem trivial, era uma casinha bem simples, mas ela já serviu para o pessoal ter uma Muito bem lembrado. Realmente na computação é exatamente isso. Os objetos, para que se mantenham o seu aspecto original, são operados através desse tipo de operação. Né? Então é isso que torna visível em todos os tipos de tela. Eu acho que é isso. Né? Fica, caso os participantes da nossa sala tirarem dúvidas, perguntas, eu já estou à disposição de todos através do nosso bate-papo. Se havia perguntas, então fica lá no vídeo. Tá ok, então. Até a próxima.